Oi. Oi, Eliane, você tá me ouvindo e me vendo? Derrubaram a internet, falhou? Eu acho. Ive entrou já. Meu Deus, que loucura. Então, vamos dar um tempinho, a gente espera voltar o pessoal, né? É, que coisa louca, né? Sim, mas eu acho que é isso mesmo, essa instabilidade. É. Então, já volto? Como é que é? Peraí, Eliane, ela tá ouvindo, mas ainda não conseguiu chegar. Deixa eu convidá-la de novo. Ela tinha entrado, mas acho que saiu de novo. Aqui. Achei que era eu, que, que eu que tinha caído, assim, mas não, acho que a internet. Minha mãe chegou, entrou na live. Foi, eu Ozzy. vi algumas pessoas entrando. Oi, me Oi, ouvindo, você já. vendo direitinho? Peraí, Sim, tô. Agora. tá, vou. Ótimo. Coisas do ao Estamos vivo. voltando. Isso. Quem sabe faz ao vivo. Vamos lá, volta, que história maravilhosa. Pois é. Boa noite, Rita. Vamos lá, voltando. Então, Voltando, então, estava no retomando, então eu estava direito fazendo um tributário. macro da minha trajetória aqui em São Paulo, então trabalhei um tempo em escritório, em 2000, eu vim para São Paulo em 97, e trabalhei até 2006, trabalhei em escritório de advocacia, e depois eu trabalhei na AstraZeneca, que é uma indústria farmacêutica, e aí tive uma idas e vindas assim no escritório, mas retomei o trabalho numa empresa, que é onde eu acho que eu me encontrei na Hum, profissão. E aí, falando um pouco dos desafios, a hum, gente existem camadas de desafios que eu enfrentei ao longo da minha trajetória aqui em São Paulo. Em Salvador, o racismo ele tem peculiaridades um pouco diferentes daqui de São Paulo. Então, aqui em São Paulo, realmente eu me reconheci como uma mulher negra. Foi um processo, tá? O letramento racial veio muito depois, mas o entendimento sobre ser negra, nordestina, mulher, essas camadas de opressão, assim, eu fui percebendo ao longo da minha trajetória aqui em São Paulo. Eu acho que chegou primeiro a perplexidade de ser nordestina, sim. porque ser negro, aqui tem uma coisa estranha, aqui é um pouco velado, eu não sei explicar, mas assim, aquilo que o carro-chefe do desconforto era mais por ser nordestina, existia um desafio, O né? Nordeste veio antes Veio da antes. negritude, né? Por conta do sotaque, e aí eu enfrentei algumas dificuldades, digamos que desafios, porque eu, justamente por ainda estar começando a fazer a leitura do cenário, eu ia, né, gente? A gente vai vivendo e a gente quer, assim, super jovem, 20 e poucos anos, querendo enfrentar, querendo conquistar o mundo, né? Devorar São Paulo, me testar em São Paulo, saber se eu funcionava, essa era a minha curiosidade. Eu funciono em outro lugar? Eu funciono em outro lugar onde eu não tenho referência nenhuma? E aí eu agradeço muito assim, o acolhimento que eu tive de várias pessoas, amigos que eu fiz, amigos muito sólidos que eu fiz, Tânia é uma delas, que certamente deve ter voltado à live. Mas também eu me lembro no início da minha trajetória ter enfrentado alguns desafios, alguns questionamentos, como por exemplo numa entrevista que foram ler meu currículo e viram que falaram assim, ainda bem que você fez PUC, limpou o seu currículo. Por quê? Porque é UFBA para essas pessoas, e aí entra um pouco da ignorância, da falta de percepção
em relação a outros estados, entendiam que a Universidade Federal era qualquer coisa, né? E aí eu vejo que existe uma certa naturalidade para dizer isso, né? E aí eu acho que entra um pouco do racismo. Por quê? Porque eu era interlocutora ali naquela entrevista, o entrevistado já tá vulnerável, né? Porque é uma entrevista de emprego. E ainda uma entrevistada mulher negra, é claro que a pessoa que está entrevistando pode falar qualquer coisa, entendeu? Sim, tem uma E relação aí, então, existe uma hierarquia velada, né? Então, eu me lembro que eu vi muita coisa em relação ao fato de ser nordestina e eu acho que a naturalidade de me dizer as coisas decorria do fato de eu ser uma pessoa negra, uma mulher negra, porque realmente muita, né? Hoje eu não vejo isso ser dito com tanta naturalidade, sabe? Então, outra coisa, falas que eu ouvi ao longo da minha trajetória era assim, que essa coisa de roubar o emprego, roubar a vaga, sabe, da gente estar do nordestino tá ali disputando uma vaga e quando consegue, isso é bem desafiado. No mestrado eu ouvi isso, né, pelo fato de estar ali no mestrado. Então, isso era motivo de uma certa piada, ironia. E existiram fatos de desqualificação, assim, da minha pessoa, por exemplo, quando trabalhei já, né, mais avançada ali no meio do caminho, não me viam como advogada no setor, né? Então, eles entravam na sala, perguntavam, principalmente em empresa, mas isso é mais característico de empresa, até pela própria estrutura, onde existem várias pessoas naquela empresa, então, óbvio. Então, assim, eu era lida primeiro, assim, quando alguém que não conhecia o departamento chegava, e não uma, mas duas, três vezes aconteceu de onde está a advogada? Cadê a advogada? Sabe esse desconforto, esse olhar, assim? sim, E isso, entendo perfeitamente. então, isso, se a gente não está preparado, isso vai minando a confiança, porque o ambiente corporativo ele é competitivo por natureza. E aí, para você competir simbolicamente naquele ambiente, você precisa estar, ou você Munido de precisa estar, recursos, né? você tem que ter recursos emocionais. Eu não tinha letramento, mas eu tinha um recurso emocional. Eu tinha aporte. Porque ao longo da minha. Aí, voltando um pouco para a infância, eu fui educada de uma forma, e eu agradeço muito a meu pai e minha mãe, mas meu pai principalmente, no seguinte sentido: você pode estar em qualquer lugar. Eu nunca ouvi, como o racismo não era um assunto em casa, eu nunca ouvi a possibilidade. Nunca foi falado de barreiras para a gente entrar e para a gente conquistar os espaços. Era como se eu estivesse concorrendo de igual para igual. Então, todo esse tipo de situação, eu entendi, eu percebia, era desconfortável, em algum momento eu reagia ou não, mas aquilo não me barrava, porque eu acho que eu tinha um lugar no mundo, sabe? Eu me via apta a conquistar os lugares. Eu tinha um aporte emocional para isso. De segurar a Importante. onda. E o que você me traz, Ive, você me traz duas coisas, né? Uma é os atravessamentos, assim, não dá para a gente pensar uma coisa de uma forma pura. Tem muitas outras camadas envolvidas. Então, o regionalismo, essa coisa, né, da xenofóbica, essa Sim, coisa, o lugar, a questão de gênero, tá tudo muito misturado nisso, o que às vezes faz com que a gente não consiga perceber cada atravessamento isso. desse. E o que me parece que fica mais enrustido é a questão racial, fica mais escondida por esses É, atravessamentos às vezes, né? E a outra coisa que você me traz, que eu acho muito importante, que mesmo que a gente não tivesse um letramento, porque hoje a gente está nomeando as sim, coisas, né? Mas isso. esse cuidado que seu pai tinha e que eu quero depois saber de Eliane, se isso aconteceu também, se isso é uma coisa que que é comum entre nós, porque eu tive isso também, esse recurso emocional familiar, que foi o que me deu uma condição
de suportar e enfrentar inicialmente, mesmo sabendo exatamente o que era que eu estava enfrentando e suportando. Mas esse suporte de assim, você pode ir aonde você quiser, você tem direito a estar onde você quiser estar, sabe? Isso foi o que me deu, mas não nomeado que isso tinha a ver com raça, com cor, com origem. Entende? Sim. Eu acho que é importante a gente trazer isso, porque a gente está aprendendo a nomear isso que você fala de letramento agora, né? Certo. Eu acho isso. Vamos E lá, aí, só finalizar para dar espaço para a minha companheira aqui de conversa, eu queria falar de um caso que aí foi talvez o mais simbólico, que desse processo de crescimento no âmbito corporativo, eu cheguei a ouvir de uma pessoa assim, Ive, olha, eu queria, na época eu era coordenadora, enfim, eu tinha um cargo de liderança, mas assim, mais intermediário, né? E óbvio, queria galgar os meus espaços. E aí, um dia essa pessoa falou, uma pessoa muito bem intencionada, né? Longe, não vamos tirar o racismo da questão individual moral. O racismo, ele é uma estrutura que incide sobre todos. Então, a pessoa, às vezes, individualmente, ela vai estar sendo racista, porque ela sofre a incidência de uma estrutura racista. Então, às vezes, ela não sabe. A intenção dela é maravilhosa. Só que ela está sendo racista. Não dá para... A gente não é tirar dela o racismo. É assim, mostrar que o racismo está em todo lugar. E, inclusive, pode ser reproduzido até de uma forma diferente, mas por nós. E aí, ela, uma pessoa branca, já tinha um posto superior ao meu, falou para mim o seguinte... Olha, Ive, eu acho você uma menina muito inteligente. Você é muito inteligente mesmo. Mas eu sei que você quer ser gerente, mas deixa eu te dar uma dica. Para você ser gerente, eu vou te falar uma coisa. Você precisa fazer a unha, você precisa alisar o cabelo, faz uma escova, tal, precisa e tal, e se enquadrar, sabe? Entrar nesse código aqui, entrar nessa linguagem. O que ela quis dizer é que, eu tenho um jeito, por ser muito questionadora, eu nunca cedi muito àquilo que a essa engrenagem. Eu estou na estrutura, mas eu estou sempre questionando a engrenagem. Então, meu cabelo era algo que partiu sempre de mim, assim, da minha vontade. Eu nunca, assim, claro, não vou dizer nunca, mas ao tempo o tempo foi passando, eu fui percebendo que isso era uma questão minha e que, enfim, eu estava muito mais motivada as minhas escolhas eram motivadas mais por mim, menos pela estrutura e tal. E ela quis isso, meu conforto, enfim, N coisas. E aí, enfim, não fazia unha, nunca fui fazer unha, esses códigos, né, do mundo corporativo que oprime as mulheres, principalmente, né? E aí, a minha resposta foi no seguinte sentido. Olha, entendo, muito obrigada e tal, blá, 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 mas tem acordos que eu não estou disposta a fazer. E o meu cabelo e a minha unha são um deles. Então, se eu tiver que ser gerente, se eu tiver que crescer, a estrutura vai ter que entender que esse é o meu jeito. Essa é a minha forma. E em relação a fazer unha, por exemplo, que é uma coisa muito simples, eu faria a unha, por exemplo, se eu não tivesse uma mulher do outro lado da cidade me esperando para chegar, para eu poder liberar ela para ir para casa, que é a Elaine, que trabalha comigo e que me dava suporte, uma mulher negra como eu. Eu já tinha filho nessa época. Então, a minha consciência em relação a Elaine, em relação ao que a estrutura que ela estava me exigindo, ia sacrificar, assim, existia uma desproporcionalidade imensa. Isso. Segura isso aí, que isso é um ponto importantíssimo que a gente vai falar. Vai falar. Então, assim, só para fechar, essa foi a minha resposta no seguinte sentido: que acordos estamos dispostos a fazer para ceder a essa estrutura, que é uma estrutura imensa, que é uma engrenagem que, se você descuidar, ela te engole, entendeu? Que é uma engrenagem tanto no ambiente do trabalho quanto social mesmo, em relação às mulheres, no geral. E as mulheres negras, por estarem sempre na base, ali flertando com a base,
flertando com o desemprego, flertando com a vulnerabilidade, talvez se vejam na posição de fazer mais acordos para poder não se precarizar. Só que eu tinha certos privilégios, né, de classe e tal. E aí isso me deu condição de dizer, não, esse acordo eu não faço. Por hora tá tudo certo, vamos seguir. E assim eu fui crescendo na minha profissão hoje, né? Assumi uma posição e tal, e hoje eu tenho uma outra posição. Não vou dizer que eu não enfrento preconceito, tudo muito mais velado, mas eu acho que postura de enfrentamento a gente acaba tendo. Isso é bom e ruim. Em um dado momento a gente vai falar sobre isso. Eliane, minha querida, me traga um pouco dessa sua trajetória no direito, na UAB, em toda essa... É uma militância, né? É uma militância. O meu primeiro emprego foi como auxiliar de minha mãe. Ela era contadora e eu sempre estive ali naquele auxílio. Primeiro eu me formei em filosofia e hoje, esse ano está fazendo 22 anos de formada em filosofia, é que eu percebo a importância desse suporte emocional que naquela época eu não sabia que eu estava nutrindo. Eu sempre fui muito protegida pelos meus pais. E hoje eu percebo o quão importante foi não sentir a dor do preconceito, do racismo, que é desvelado. Ele é cruel, ele é doloroso. E ele muitas vezes, ele paralisa. Então, quando eu percebo que o meu tataravô, o meu bisavô, o meu avô, o meu pai, a minha bisa, a minha mãe e eu perpassamos por essa dor que atravessa a nossa alma, eu digo, eu quero fazer diferente. Eu não quero falar da dor. Eu quero falar em algo que transforme essa dor para que eu possa ser o que eu quiser ser. Então, com muito respeito ao discurso doloroso da doloridade, eu me apego ao amor. Para que eu possa estar nutrida do alto amor e esse alto amor transborde e eu possa caminhar. Então, quando eu percebo as trajetórias que o mundo dá, que hoje eu não tenho os meus pais, então eu vejo como é doloroso e eu agradeço todo o amor que eu recebi deles para poder enfrentar com mais leveza. Muitas vezes o questionamento, cadê a advogada? É o cliente? É o outro? E aí eu, com muito sacrifício, eu comecei a aprender que quando eu chegar, eu tenho que dizer que eu sou, para que eu vim. E nessa trajetória, eu acabei sempre buscando cursos de desenvolvimento pessoal. Então, eu fiz curso de coach, de programação neurolinguística, curso de reiki, constelação familiar, sistêmica, coach ontológico, para que eu possa entender qual é o meu papel e transformar na minha passagem. Então, na OAB, eu idealizei a época da pandemia e estive como presidente da comissão das pessoas idosas. Eram as pessoas que mais tiveram isoladas e sofridas em diversos setores em face da pandemia. Agora estou no Tribunal de Ética e Disciplina e cada experiência sempre é muito enriquecedora para me transformar cotidianamente no que eu pretendo alcançar. Levei um período morando na Itália
E na Itália, quando as pessoas iam para me apresentar, o grupo de amigos que eu tinha, faziam questão de dizer: ela é filósofa e também está fazendo direito. Porque esse racismo desvelado, né, da mulher negra na Europa, peito e bunda, sorriso largo, baiana, eles, para proteger, queriam dizer: não, elas têm muito mais. Antecipar, né? Porque é doloroso, porque tem um padrão de comportamento. E eu levei um período na Universidade de Siena estudando o italiano com os estrangeiros, e eu via que tinha mulheres negras que estavam um bom tempo na Europa e não sabia nem mesmo o italiano direito, mas estava com um bom carro, com toda uma estrutura. Então, assim, o que é que a gente está querendo fazer aqui nesse mundo de meu Deus? Não dá para vir a passeio, né? Então, os nossos pensamentos e as nossas ações fazem com que venhamos a reverberar e incentivar e motivar tantas outras pessoas. Então, a sua passagem, Alba, a sua passagem, minha querida companheira do momento aqui, são passagens inspiradoras. Quando eu hoje entro em um processo relacionado ao inventário, relacionado aos imóveis, eu fico pensando, o inventário para mim ele é fascinante, porque tudo que você não resolveu na vida toda, tem que sentar para resolver. Ah, eu casei, eu separei, eu tive filho, né? Senta, porque tem que resolver. Ali tem que realmente, de fato, ajustar. E o que é que me deixa mais triste no sentido de no desenvolvimento do inventário? São as relações interpessoais, né? A comunicação entre as pessoas. E aí vocês falaram tem pessoas que têm uma mágoa quando teve um evento quando tinha 8 anos de idade. Gente, 8 anos que ele foi lá e puxou meu boneco e puxou meu cabelo e dizia que meu cabelo era de Bombril. E aí? Nada muda depois disso, né? Então, quando vocês falam de trajetória do letramento racial, ele é fundamental, mas para mim, se você não sabe quem você é, mas não é a nível de título, não é o currículo Lattes, tá? É enquanto essência de ser humano. Porque você pode estar em qualquer lugar. A minha irmã, Elisaura, ela é cirurgiã dentista e está hoje em um posto de coordenação de uma universidade. Então, uma mulher negra coordenadora do curso de odontologia, a primeira nacional. Mas a gente pode o quê? A gente pode estar onde nós quisermos estar. E ela tem uma coisa que é muito interessante. Logo quando ela começou lá atrás, ela dizia: bom dia, saía, pegava o paciente e dizia: bom dia, eu sou a doutora Elisaura, a dentista que vai lhe atender. Por quê? Em face do letramento... Era pedagógico. E é necessário. Quando você traz isso, Eliane, eu acho que você toca em pontos. Eu vou fazendo essas intervenções aqui comigo que vocês vão trazendo na fala de vocês e eu vou aproveitando para a gente nomear, né? Eu acho que a grande sacada agora é essa alfabetização que todos nós temos que fazer para nomear as coisas, né? Para trazer o significado. Isso torna as coisas mais fáceis. Quando você fala disso, eu vou trazer, não vou me ater ao dolorimento, né? Eu vou trazer um outro aspecto. Eu acho que eu penso nisso como se a gente teve momentos do feminismo, de todo o movimento, momentos do movimento negro, movimento das questões de compreensão das desigualdades sociais, cada movimento, quando se fala
de minorias que não são minoritárias, elas são, a gente pode falar assim, de minorias majoritárias. No português isso não faz o menor sentido, mas simbolicamente isso faz muito sentido. Minorias majoritárias, a gente tem momentos, né? Então, quando você fala isso de não me ater ao dolorimento, me lembra muito, a gente pode falar de Chimamanda, a gente pode falar de outras, não vou trazer aqui negócio de autor, mas assim, a gente traz a questão de não ficar numa história única, não ficar numa repetição, é preciso lembrar, é preciso conhecer, estudar, se letrar racialmente, entender toda essa trajetória, né? Todos nós, todas as pessoas, vamos falar agora em pessoas, todas as pessoas, mas a gente precisa mostrar um outro aspecto dessas pessoas negras, de mulheres negras, de uma trajetória de muita gente que já fez diferente muito lá atrás e que não tinha essa visibilidade, não podia ter trazido essa visibilidade, porque isso mexe com questões hegemônicas, questões de poder. Então, é importante falar da dor, porque foi uma dor e é uma dor, né? Ela existe, é fato. Mas existe a resistência de pessoas que vêm desde o início, cortando esses caminhos, essas camadas e fazendo diferença, né? Então, eu lembrei agora de uma professora que é a minha orientadora atual, que ela falou uma coisa muito interessante, que existe uma resistência que é uma recusa a morrer. Sim. Essa resistência básica. Então, há lugar para diversos ativismos, e inclusive a própria história, porque eu me lembro de mim dizendo uma vez, você faz parte do ativismo de forma clara, aberta e tal? E eu disse, não, eu não estou ligada a nenhum coletivo e tal, mas a própria história em si é um ativismo, entende? Sim. E levar essa história, esse compromisso. Nessa linha do que você falou, Alba, eu queria pontuar, porque recentemente, né, já nesse lugar que eu trabalho hoje, eu me lembro que tinha uma secretária que ela falou para mim que ela estava assumindo o cabelo por conta do meu cabelo. Ela tinha um cabelo alisado e aí depois ela decidiu assumir e tal. Eu achei aquilo muito maravilhoso, porque eu estava chegando na empresa e eu não assim, no ambiente profissional, eu não escondo que eu sou uma pessoa que cada vez me engajo mais com esse tema, mas ao mesmo tempo, isso não é isso, eu vivo a minha vida, entendeu? Eu vivo minha vida e eu que defino onde eu vou encaixar o meu ativismo, onde eu não vou. Também não, eu odeio ser pautada por nada, não gosto. Então, assim, mas aí eu percebi, eu falei, olha que interessante. Isso é um ato de... o meu cabelo, para ela, foi um ato de resistência. Foi uma inspiração, um ato de resistência. Eu nem sabia que eu estava inspirando uma pessoa nesse sentido. Enfim, esses atos de resistência na recusa ao não morrer, eles a gente está impregnado deles. Na medida em que a gente vive a nossa negritude da forma que a gente quer, nos ambientes que a gente quer, porque vai haver sempre uma resistência. O racismo está impregnado no país, é um país estrutural. Racista. É estrutural. Então, assim, mais ou menos, né, de forma explícita ou de forma tácita, a gente resiste aqui, entendeu? Existia um projeto de país para eliminar os negros até do ano 2000. Está escrito, né, nos anais. E a gente está viva. E a gente está viva porque a nossa avó, nosso pai, nossa mãe não viveram. Existiu um monte de gente que sobreviveu a esse massacre. Seja um massacre físico, seja um massacre da sua identidade, né? Identidade religiosa e tal. Claro que algumas mortes ocorreram simbólicas, né? Porque a gente, principalmente para quem é de classe média,
a gente precisa. Alguns acordos foram feitos para a gente ser negro no ambiente de classe média. Também não vou ocultar isso. Na Bahia, as cenas são coloniais. A Bahia performa o racismo ainda colonial. E aí, como é ser negro nesse ambiente? Né? Nesse ambiente pós-colonial baiano. Vários acordos a gente precisou fazer, várias fechadas de olhos, né? Para os racismos que a gente presenciou e que estavam falando de nós. Para a gente sobreviver. Isso é resistência também, entendeu? Sim. E aí... É bem importante ver isso, não desqualificar totalmente isso, mas compreender isso como também um aspecto de resistência. Sim. E viver, né? Gente, viver. Viver. Acho que, para mim, o maior é viver minha vida, entendeu? Do jeito que eu quiser, da forma que a estrutura permite, na medida em que a gente vai quebrando as barreiras. Assim, a estrutura quer uma coisa, e a gente talvez queira outra. E a gente vai quebrando essas barreiras e vai vivendo. Eu acho que é meio por aí, assim. É bem interessante essa colocação de vocês, né? Porque traz para o que é que de fato caracteriza você ser negro. É você estar de turbante, você está de trança, você está com cabelo, né? O que é ser negro? Eu preciso dizer que eu sou negra? Olhar para mim, eu já sou negra. Agora, aí vai. Eu me entendo como uma pessoa negra. O meu comportamento é de uma pessoa negra. E o que é que valora, para mais ou para menos, o que eu penso em ser negro, né? Então, quando a gente começa a trazer esses questionamentos, outro dia eu mexendo nas fotos e eu vi, eu pequena, fizeram uma trança, foram fazer trança no meu cabelo é muito cheio assim, né? Então foram para fazer trança, eu levei mais de 5 horas sentada, mas eu chorava, pequena. Foi um sofrimento, foi muita dor. E aí eu pergunto, até onde vai essa dor para que você socialmente, publicamente seja reconhecido como negro? Se você muitas vezes não se reconhece como tal, né? Então acho que a gente tem que parar muito para poder entender se essa estrutura de apresentação está em consonância com o que eu me aceito. Sim. Né? Então, eu acho que eu já sou. Então, eu dizer, eu Eliane, sou negra, eu sei que eu sou. Está no meu DNA. A minha melanina é evidente. Né? Então, eu acho que é muito importante toda essa caracterização de aonde é que você está sendo você. Sendo autêntico. Eu queria só pontuar em relação ao que você está falando, porque eu estou falando aqui de cabelo, que para mim cabelo foi uma virada. Mas não, claro! ser, entendeu? Eu acho importante. Mas porque assim, eu não posso deixar de assim, nós temos histórias distintas, extremamente valorosas e inspiradoras. Entende? Porque assim, quando eu chego no meu currículo, eu já sou. Eu sou uma mulher negra, né? Então, aonde é que eu ali preciso me posicionar e me amar? Sim. Né? E me amar como eu sou, independente da característica esperada, do né? outro. Não, eu acho que assim, a gente tem que reivindicar o direito de ser o negro que a gente quer. Que a gente quer ser. E essa é uma outra coisa muito importante, porque aí a gente vai voltar acho que foi ontem ou hoje, rapidamente eu vi, eu acho que foi no LinkedIn até, o filme sobre Cleópatra e tal, e houve um abaixo-assinado aí, porque era atriz negra, não era para ser, o imaginário de Elizabeth Taylor, pá. Aí eu disse, gente, que viagem. As coisas são muito delicadas, as camadas são muitas,
Cada coisa tem, cada pessoa tem seu tempo, cada lugar tem seu contexto. E aí, assim, eu fiquei viajando como as pessoas olham a África de uma forma muito homogênea, muito uma coisa só. E isso faz parte de uma manutenção de status quo, escravocrata. Então, não há outra possibilidade. Então, as pessoas, é muito difícil você encontrar alguém que lembre ou saiba, mas eu vou dar um eufemismo aqui, que lembre que o Egito é na África. É muito, muito difícil. E as pessoas têm uma dimensão também de que, por exemplo, negros só existem na África, né? Só vieram da África também. A gente não vê outras possibilidades em outros lugares quando você vai viajando pelo mundo, outras negritudes vão aparecendo, os aborígenes. É uma riqueza tão grande de formas de ser e de estar no mundo. Isso por cima, né? E tem esse movimento. Essa coisa do cabelo é uma coisa bem interessante, porque eu vou rapidinho, vou voltar para vocês. Mas isso é uma coisa interessante porque é muito pesada a cobrança. Haja o que houver, faça o que a gente fizer, né? Então, eu ultimamente tenho falado assim, ai, pelo amor de Deus, eu sou... me alforri! Me alforri! Para de pedir coisas para mim, me deixa ser. Então, assim, é muito importante, eu acho que tem uma importância, quem sou eu para falar que não tem uma importância, e tem uma importância histórica, o aprendizado de trazer essa característica física nossa, na sua origem, como ela é, na sua natureza, mas tem também uma liberdade que é preciso a gente reconhecer, no transitar por isso, e como cada um suporta, e até que essa pessoa se veja, isso é como eu acredito no momento, pode até mudar daqui a um tempo. Mas, assim, alguém que uma vez me viu com cabelo de luzes, eu dei luz, né? Meu cabelo, e a pessoa questionou. Como luzes? Como? Você não é loira? E eu falei assim, cara, eu sou o que eu quiser. Pare com isso. Deus é mais. Me largue, me deixe. Me deixe. Eu já pintei, eu só não pintei. Eu disse isso na live passada e digo de novo, porque isso é uma coisa que precisa ser dita. Eu só não pintei de azul porque o santo não deixou, o único. Pode dizer. Porque o orixá, Dona Dorina, deixou só por isso, mas já foi vermelho, já foi loiro, já foi borgonha, já foi castanho, já foi cobre, entendeu? E já foi crespo, já foi trançado, já foi black power, já foi alisado, já foi cuia com cara de indígena também, que é um lado também que eu não posso esquecer, preciso trazer ele está aqui na minha história familiar. Então tem uma série de coisas, então assim, me largue e pare de dizer, ainda que eu não estou me reverenciando minha origem, pare. Pronto, você entendeu o ponto X da história? É por aí. Então, assim, enquanto não houver uma identificação pessoal, acaba indo todo no mesmo bonde, sabe? Meio que assim, tô pegando o bonde agora, mas eu tô indo para onde? É para onde eu quero ir, né? E essa semana eu vi uma coisa que é muito interessante com respeito às circunstâncias que nós nos envolvemos. Nós temos que estar onde nos traga felicidade. Nós temos que estar como venhamos a nos sentir melhor, né? E agora eu vou trazer aproveitar esse momento para poder dizer o seguinte. É bem interessante o quadro, um dos quadros que eu participo com a ANAM, com a Associação Nacional da Advocacia Negra, que é sobre o advogado. Mas quando eu chego lá para poder falar, eu digo, eu quero além do seu currículo Lattes. Eu quero saber quem é você para estar onde está.
Gente, eu já descobri tanta coisa maravilhosa que muitas vezes as pessoas não acham, né? Negros pianistas, toca saxofone, samba. Então, assim, qual é o seu hobby, né? Então, assim, nós temos hobbies diferentes, independente das nossas cores. Nós temos gostos diferentes, nós temos aptidões diferentes. E é como se a sociedade quisesse engessar. O negro vai falar sobre letramento racial, cotas? Não! A gente pode falar de tributário, a gente pode falar de direito imobiliário, a gente pode falar também de cota. Mas a gente não só fala de cotas. Entende? Então, assim, quando faz a dinâmica da mulher negra é uma dinâmica de necessitar estar se reafirmando, né? Então você é mãe, você é mulher, você é profissional, você dá conta, você tem que dar conta. Não. A gente sabe a quantidade de crimes obstétricos que tem com as mulheres negras por acharem que ela aguenta dor. Calma! Eu concordo demais com essa sua fala. Inclusive, eu participo de alguns clubes de leitura, né? O clube de leitura da Comissão Antirracista, que é uma vez por mês, e a gente leu alguns livros. Quarto do Despejo, Amada, da Toni Morrison, enfim, vários livros, e nos quais a mulher negra ela sempre aparece carregando o mundo. Ela sempre aparece em situações de muita exaustão, extenuadas, sofridas. Existe um gozo, um prazer que eu começo a perceber, que é essa coisa de reafirmar esse lugar da mulher negra forte, guerreiro e tal. E, na verdade, toda vez que a gente, nesses grupos de leitura, a gente vem discutindo esses livros, eu falo, eu quero reivindicar o direito da mulher negra à preguiça, ao ócio, ao conforto, ao amor, ao bingo, ao cafuné, ao cafuné, sabe? Eu não quero, me incomoda muito, vem me incomodando cada vez mais essa representação, porque é a representação, na verdade, que representa o que a gente vê na rua. A gente vê a mulher negra, em geral, que é precarizada, carregando o menino no braço, carregando sacola no ônibus, e nenhum homem pede para ajudar. Pergunto, e eu não sou uma mulher? E eu não sou uma mulher? E eu não sou uma mulher? Então, é isso. Então, assim, a literatura espelha muito essa luta, mas a gente precisa... Se eu tiver que reafirmar um personagem... Vamos pensar que a internet é um lugar de expressar um personagem, né? Todos nós colocamos aquilo que queremos. O que queremos que seja visto. Se eu tiver que intencionalmente afirmar algum tipo de persona na internet, por exemplo, ou em qualquer... Não vai ser a da mulher negra sofrida. Essa, o mundo está cansado de ver, o mundo já se acostumou, cansou de ver e se acostumou de um jeito tão acostumado que não sensibiliza mais nada, entendeu? Não sensibiliza nada. Então, assim, eu politicamente, muito embora selecione os momentos de ativismo, os momentos que eu vou falar, que eu vou brigar, que eu vou... Tem uma coisa para mim estar presente. Não compartilho mais a coisa explícita do racismo sendo vivido. Então, pessoas negras ali, aquela coisa do vídeo que compartilha, que tá ali, não faço. Não vou enaltecer a mulher sofrida. Não vou romantizar a mulher negra sofrida. Eu quero mais que o mundo veja a mulher negra como uma mulher qualquer, sabe? Eu quero ser uma mulher qualquer. Eu quero... Como o branco não é uma individualidade, é muito louco, porque o branco é hegemônico, mas ele é individual. Sim. Ele é a fulana. A fulana nem se racializa. A pessoa que se apresenta em qualquer lugar, ela não se racializa, a pessoa branca. Ela não diz, eu sou fulana branca, não. Ela diz, eu sou fulana.
Então, assim, eu quero equiparação a esse direito, sabe? A minha individualidade, porque a gente é, né, até pela luta, precisou se coletivizar para poder brigar. Mas assim, Para sobreviver, né? isso, mas na pessoa Tivemos física, que nos aquilombar para isso. sobreviver. Mas, Aquilombar para sobreviver, isso. mas reconheça a minha individualidade. Então, assim, aqui, Isso. Perfeito. porque não dá para a gente ficar o tempo todo sendo o símbolo do sofrimento. Não, não, Não é quero. isso. Não quero. Então, assim, eu vou charlar sim, como diz a gíria, vou charlar, Isso. sabe? Eu vou enaltecer aquilo que pode inspirar outras pessoas, outras mulheres negras a buscarem isso, essa outra vida que a gente merece. Perfeito. A gente merece viver bem. Isso. Viver bem, viver com qualidade de vida. Isso. E eu queria que vocês falassem um pouco isso, porque o que vocês me trazem me parece que tem esse lugar, né? Essa construção dessa classe média negra que apareceu e que transiciona, e que transita, né? Porque a gente tem vários tipos de realidades. Aquilo que vocês trouxeram lá no início, dos atravessamentos, né? Porque então cada um nesse lugar de fala vai trazer um repertório, vai trazer uma experiência. Sim. Né? E isso vai enriquecer e abrir possibilidades. Né? Eu acho que isso abre possibilidades. Aí eu queria falar com vocês, porque, velho, vocês já falaram tudo que eu pensei, né? A gente é faladeira demais. Eu pensei de racismo estrutural, institucionalizado, vocês já tocaram nisso, já trouxeram um pouco da experiência, aí trouxe a experiência dela, e aqui está institucionalizado. Eliane trouxe a questão do estrutural como uma realidade que vive aí o aquilombamento para essa sobrevivência e esses atravessamentos. E aí vocês trouxeram a parte do racismo quando a mulher negra, no seu ambiente de trabalho, que esse é o ponto nosso, com as suas escolhas profissionais, né? Você fala do pessoal, dessa individualidade. E acho... aí eu vou passar a bola para vocês e Eliane. Quando vocês dizem assim, quero ter direito à minha individualidade. E como que a gente lida com essas experiências individuais, né? Porque agora, recentemente mesmo, a gente teve quase uma virada perversa eu não queria tocar nesse assunto, não, mas só para dar um flashzinho, sabe? Quase houve uma virada perversa no BBB aí, né? E aí quiseram pegar as pessoas, cada um com as suas histórias. Eu nem estava assistindo o BBB, mas foi uma comoção e aí eu comecei a prestar atenção, né? O que é isso? Cada história que estava sendo, cada fala que estava sendo trazida, pontuando, e cada pessoa em um determinado lugar. Então, não vamos para lá, mas só para pegar isso, porque como essa sigla BBB tem um alcance enorme, trazer para outra coisa agora, que a gente vai falar aqui, que é a experiência individual, como a gente lidar e como contextualizar isso dentro de uma realidade estrutural institucional, que pode privar a gente, como mulher negra, de determinadas experiências profissionais. Né? Então, assim, deu para eu conseguir ser clara? Porque eu fiz uma mais ou menos. Assim, porque tem uma forma de lidar com o racismo estrutural no ambiente de trabalho, né? Especificamente constitucional, que está bem sutil, que às vezes não é percebido. E tem uma forma de se lidar com as experiências individuais racistas, que tem todo um arcabouço legal que precisa ser cumprido para isso. Mas para que a gente não possa, o que eu estou querendo trazer, assim, quais são os recursos que vocês utilizam para que a gente não possa entrar num chamado muito perverso, polarizado e
cruel que termina por inviabilizar relações, seja entre pessoas de mesma cor, seja entre pessoas de cores diferentes, entende? Porque eu acho que a gente precisa estar atenta a isso, né? Por isso que eu falo da delicadeza disso. É delicado mesmo. É bem sensível. Mas, Eliane, Elaine, eu queria ouvir você. Como é que você enfrenta isso assim, no dia a dia? Ficar entre uma coisa e outra. Confesso para vocês que o que me faz caminhar nessa dualidade é a questão do auto-amor. O amor que eu tenho, que eu estou conseguindo desenvolver por mim hoje. Mas isso, gente, não é egocentrismo, tá? Para mim, se eu não estava antes me respeitando, inevitavelmente eu também não respeitava outras pessoas, às vezes até de forma inconsciente. Então, a partir do momento em que eu comecei a me amar mais, não é que... gente, não é um amor romântico, tá? É um amor de construção do meu ser. Tipo assim, o que é que eu vou fazer na minha vida antes de eu morrer? Eu não vim aqui a passeio. Mas eu não sabia o que era que eu estava aqui para fazer. Porque muitas vezes o envolvimento que você tem com familiares e pessoas que você inspira, eu, no meu caso, estava agindo, mas não com as minhas próprias decisões. Entende? Então, o amor próprio, que é o amor que você se respeita e respeita o outro, faz com que você transborde. Porque, assim, o ser humano, ele é carente. E essa carência faz com que você se submeta a relacionamentos tóxicos. Sim. Então, quando você está preenchida de você, que é uma constância, minha irmã diz uma coisa que eu acho fascinante: motivação é banho, é todo dia. Então, todos os dias eu medito. Eu tenho essa prática cotidiana. Mas, Eliane, o mundo não é cor-de-rosa. O mundo é da cor que eu quiser pintar. O mundo é da forma que eu me sinta bem em vivenciar, né? Então, essa convivência é imprescindível, o letramento racial. Você tem que dar nome às coisas. Porque senão fazem você acha que é uma forma de te chamar, é uma forma de agir, foi daquele jeito, né? Então, às vezes, outro dia eu vi uma pessoa dizendo assim: mas como eu sou racista, eu trabalho com negros. Aí eu, como assim? Né? Então, tá tão estruturado, tá tão enraizado, que as pessoas agem e nem sabem que estão agindo de forma preconceituosa. Eliane, isso só acontece de branco para negro? Não, é de negro para negro também. Porque existe uma estrutura enraizada no sistema. Então, assim, é imprescindível. Eu não tenho filho, né? Mas para quem tem filho, fazer com que ele tenha uma solidez emocional, com recursos próprios. Porque o sistema, ele é bruto. E as pessoas, às vezes, fazem... Gente, é notório, é cientificamente comprovado que as mulheres negras ganham menos. Por quê? Mulher e negra ainda ganha menos. Por que isso acontece? Né? Então, assim, como mexer nessa estrutura para que você comece a se posicionar enquanto profissional?
advocacia? A advocacia é uma área em que você necessita ter uma dinâmica pessoal, porque senão não flui. O autônomo, o advogado autônomo, ele tem que ter uma dinâmica no desenvolvimento do seu trabalho. Ele tem que escolher qual é a área de atuação, ele tem que angariar clientes, isso tudo dentro do código de ética e disciplina da OAB, né? Aonde é que... Qual é a sua área? É a área que você gosta? É onde que você está conseguindo clientes? O que é que a gente está fazendo para que isso tenha uma conscientização e uma atuação mais humanizada? Sim. E mais humanizada inclui esse letramento. Eu penso assim que eu me vejo no dilema da estratégia individual, né? Como lidar com as pessoas, com as relações pessoais, que são relações com pessoas brancas, negras, enfim, né? Numa estrutura corporativa, numa estrutura aqui, numa cidade como São Paulo, que não é a minha, não nasci aqui, mas assim, como é que se vive, né? Sem romper com as pontes, né? E ao mesmo tempo, como é que se luta? Eu acho que existe essa dualidade. Como se luta? Era essa a minha pergunta. Como é que se luta sem exatamente romper as pontes? Eu acho que, para começar, tem luta. Você falou isso, você falou, Alba, e eu concordo plenamente. Tem espaço para todo tipo de luta, tá? Tem gente que quer romper a ponte e tudo certo. Eu não sou coach, eu não sou sommelier de luta, sabe? Quem quiser lutar, lute da melhor forma. Se você for lutar de um jeito mais revolucionário, disruptivo, faça sua luta. Dentro da minha realidade, eu tenho um ambiente, eu sou mais conciliadora desses ambientes, dessa dualidade, assim, eu vivo na dualidade mesmo. Por quê? Porque eu vivo no mundo corporativo, mas eu sou crítica. Eu sou muito crítica ao mundo corporativo, mas eu tiro meu sustento do mundo corporativo. Como fazer isso? Bem, não deixar que a estrutura me esmague a minha individualidade. Como eu posso combater o racismo, sabendo que todos nós somos racistas, que a estrutura é racista, que os meus amigos podem ser racistas, e manter ainda a amizade? Como é que eu vou lutar? Eu acho que, assim, primeiro, pensar sempre que isso é uma estrutura, que, com exceção daqueles racistas clássicos, né, o fascismo e o nazismo, o fascismo, o racismo explícito, que é judicialmente enquadrado, esse não tem massagem para esse. Mas, assim, vão existir as microviolências raciais ao longo da nossa vida, inclusive por pessoas que a gente gosta. Mas como fazer isso? Como fazer essa conciliação? Eu acho que assim, o letramento está para todo mundo, tá? E eu posso ser uma fonte de letramento até onde eu quiser, porque também não estou aqui para isso. Então, assim, eu faço o que eu quiser e eu vou fazer o letramento e a conscientização na medida em que eu quiser, na medida em que isso não vai me violentar. Não vai me tirar o sono, não vai me tirar o tempo com as pessoas que eu gosto, com as minhas atividades. Mostrar que existem, sim, pessoas que há espaço para individualidades negras múltiplas, isso para mim é letramento, né? As pessoas precisam entender que elas não vão mostrar a minha individualidade negra, ostentá-la é também uma forma de luta, e entender que, assim, em um dado momento pode haver, sim, um embate. Para isso que eu tenho um repertório. Por quê? Em um dado momento, eu posso querer realmente fazer o enfrentamento. Só que quem escolhe sou eu. A pauta é minha. O momento é meu, o calibre é meu. Então, por exemplo, eu fiz esse enfrentamento com a escola do meu filho na medida em que criei, junto com outros pais, a comissão antirracista. Foi um enfrentamento? Foi um enfrentamento institucional. Criamos uma comissão que não é uma PJ, mas é um grupo
um coletivo e que esse coletivo pressionou uma outra estrutura, entendeu? Tem pais negros que não fazem esse enfrentamento, que não querem e tudo certo, sabe? A pessoa negra ela já está na batalha, a própria existência já é uma batalha, não tem que... até porque o antirracismo é uma luta de todos. Então, assim, eu uso o meu privilégio de classe, tendo tempo, articulação política para fazer esse enfrentamento institucional. Mas no pequeno, na relação individual, pessoa a pessoa, eu opto muito por uma conciliação inicialmente. Porque eu acho que, assim como pessoas ao meu redor podem ser racistas e não se darem conta, ou até se darem conta, mas elas não têm o repertório, elas foram educadas de uma forma racista, assim como eu fui, e são brancas, e aí por isso a coisa fica mais acirrada. Eu também posso ser machista e homofóbica. Você está entendendo? E aí, várias pessoas tiveram comigo essa postura conciliadora em relação ao meu machismo, à minha homofobia e ao meu racismo, entre aspas. Por quê? Exemplo, tá? Vou dar um exemplo muito claro. Antes, eu tinha uma postura em relação à descriminalização das drogas. Eu tinha um posicionamento, eu era contra. Eu estou falando aqui a minha e meu entendimento. Hoje, eu sou a favor de descriminalização das drogas. Mas enquanto eu não era a favor, enquanto eu era contra, eu não estava entendendo que ser contra a discriminação, eu estava contribuindo para uma estrutura racista. Com isso, eu estava sendo o tijolo que o racismo estava precisando para poder crescer. Óbvio, com isso eu também não estou querendo padronizar entendimento, não. Tem gente que não vê assim e tudo certo. Mas eu entendi que eu estava contribuindo com aquele pensamento, eu estava contribuindo. Quem me tirou dessa posição foi uma pessoa que teve uma paciência conciliadora comigo, para me explicar, para me ouvir, para argumentar, trocamos ideia. E por que eu não posso ser assim, com uma pessoa que pode ser salva do próprio racismo? Eu posso. Se eu tiver Gente, afim, se eu o tiver conhecimento tempo... liberta. O conhecimento liberta. E tem muitas pessoas que realmente, independente do currículo Lattes, que não sabe, né? E a gente tem que ter esse cuidado, né? E eu acho que Para poder fazer com que essa passagem seja mais leve. Tem horas que você precisa chegar a gritar e até mesmo ir a um processo judicial? Sim. Sim. Mas tem horas que você pode fazer com que o outro enxergue. O que para você... Às vezes, gente, o óbvio tem que ser dito. Mas com certeza, não tem a menor dúvida. Entende? Então, Até porque eu acho que tem uma coisa muito, muito interessante aqui. Que a gente tem que pensar que, ainda mais em relação à branquitude, o que vai fazer com que aquela pessoa branca saia do seu privilégio para assumir uma postura antirracista? Qual a motivação que ela vai ter? Porque ela está no privilégio. Então, assim, é óbvio que no fluxo da vida racista, no fluxo dessa estrutura racista, porque é como se fosse uma correnteza, o racismo eu interpreto como sendo uma correnteza muito forte. Se eu ficar parada no rio da correnteza do racismo, eu vou para o racismo. Ele me conduz ao racismo. Só duas propagandas, dois convites. Acho que nesse momento dá para eu colocar um convite para que as pessoas assistam um documentário antiquíssimo, mas que é importantíssimo quando você fala de branquitude, com um processo filosófico autorreflexivo, que é Olhos Azuis. Isso é maravilhoso. Dá para encontrar no YouTube facinho. E uma agora que saiu, que é Madame C.J. Walker. Não assisti na Netflix, que tem muitas assim, minúcias, nuances que a gente precisa refletir, né? Pronto. Então, assim, eu vejo o racismo como essa correnteza, ou seja, ficou parado, não fez nada contra, ou seja, não assumiu uma postura antirracista, te leva para o racismo. E aí, a branquitude, ela tá deitando numa boia de privilégio que
ela fica paradinha e ela vai para o racismo. Por quê? Porque ela está sendo beneficiada o tempo todo. Então, para você tirar a pessoa dessa condição, é preciso. É claro que se a pessoa for ativamente racista, ativamente, eu não estou falando de ser levada pela correnteza, estou falando ativamente racista, aí é processo judicial. Mas se ela for omissa, ou se ela apenas reproduz de forma irrefletida posturas racistas e há uma salvação, vamos, porque a gente quer aliados. Eu acho que o Brasil, se todos nós pensarmos que o racismo ele é um dos pilares que afunda esse país, porque 56% da população não tem direitos básicos por conta do racismo, eu acho que é um argumento muito interessante para você convocar, né? Os privilegiados ficarão com você junto na trincheira aqueles que se conscientizarem. Quem não se conscientizou aí não é comigo. Mas eu acho que essa luta individual e essa luta coletiva é uma dança. Uma dança que no meio tem uma pessoa que quer sobreviver e quer ser feliz. Então, começou a comprometer minha felicidade, a minha saúde mental, vamos lá, preciso viver. É esse ponto, é esse ponto. E uma outra coisa que esse tipo de diálogo, ele é benefício futuro para as próximas gerações. Porque quantas pessoas tentaram falar algo sobre e não tinha nem mesmo liberdade de fala, né? Então, assim, hoje nós estamos na rede social falando sobre pontos que são pontos extremamente delicados e dolorosos. Então, assim, como falar da dor de quem nunca sentiu, né? Como você falar sobre racismo de quem não sabe, não é. Então, tudo muito delicado. Não sabe o que sentiu. Não sabe. Nunca sentiu. Então, por mais que você descreva, né? Você precisa... o negro, ele precisa se fazer ser. Mas precisa ser só a faca e fogo, sangue, suor e lágrima? Gente, tem que ter uma outra forma. Já foram muitas vidas ceifadas, né? Então, o que a gente pode fazer para poder que fique mais leve, mais fluido? Então, quando eu ouço alguns discursos, os discursos às vezes são horas falando das dores do meu tataravô, do meu bisa, do meu vô. Eu quero saber o que é que você fez, Alba, para fazer a diferença na sua vida e fazer as suas escolhas. O que é que você fez, colega, para fazer a diferença na sua vida? É esse que, para mim, humildemente, é o ponto-chave. Porque senão a gente vai reproduzir historicamente informações e padrões repetitivos. Os padrões se repetem porque eles são ditos, né? Então, assim, aonde é que você vai poder fazer tomar o seu posicionamento? E muitas vezes ele tem que ser a ferro e fogo, mas como é que só pode ser assim? Essa a minha pergunta. Não, acho que a gente precisa dançar, né? Essa dança. O que vocês estão me trazendo, então, é uma coisa que fala sobre olhar para a estrutura, né? O quanto que a gente está imerso, todos estamos imersos nessa estrutura. Olhar para as questões individuais de uma forma contextualizada, com diferentes perspectivas. Então, tem um momento da conversa, tem um momento pedagógico, tem um momento compreensivo, tem um momento sistêmico inclusivo, tem um momento confrontativo, tem um momento direto, objetivo e legal, né? E legal. E compreender isso que Ive trouxe, que eu acho que é o que a gente está aqui falando desde o início, que não vamos olhar para as coisas de uma forma simplista, de uma forma única, mas sempre contextualizada, sempre o que está passando por aqui, né? Sim. Porque essa história que você trouxe do repensar, do refletir sobre por que eu sou contra a descriminalização das drogas e compreender isso no nível micro e no nível macro, e aí a gente muda muitas opiniões, muitos posicionamentos, não são só opiniões, mas posicionamentos,
né? Em relação a tudo. Então, compreender que coisas que a gente faz, seja preto ou branco, pretas ou brancas, que movem e que mantêm as coisas ou modificam, pequenos atos, às vezes, né? Uhum. Da gente. Eu fiz essa parada, a gente já está às 22, então foi 1h30. Olha, nem passou rápido. Não é? Então, o que eu queria pedir agora para vocês rapidinho, que isso aqui eu não posso deixar passar, que Ives também já trouxe, e eu sei que Eliane também vai querer falar sobre isso, que é essa questão do trabalho doméstico. E por que eu trago o trabalho doméstico? Porque essa mulher base, a mulher negra como mulher base, o grande trabalho inicial, né, fruto da escravidão, que é o trabalho doméstico, mas que eu queria que você falassem rapidinho sobre isso e depois já deixassem a mensagem final de vocês para as mulheres negras em relação aos trabalhos delas para esse 1º de maio. Mas sempre pensando que toda vez que alguém vem trabalhar na casa da gente, ela está permitindo a gente fazer muitas escolhas. Sim. A gente precisa gostar muito, cuidar muito e respeitar muito essa mulher. Essa é a minha mensagem. Eu acho que eu E que vocês falassem um pouquinho e finalizassem depois. esse é um assunto muito sensível que eu acho que eu despertei quando o Guga nasceu. Antes, assim, a Elaine, que trabalha comigo desde 2000 e pouco, 2001, ela era diarista e a gente, quando eu engravidei, ela passou a trabalhar comigo diariamente. A partir daí, a maternidade é essa coisa que, né, em mim foi um despertar para várias coisas, para negritude, enfim, ancestralidade, várias coisas, inclusive esse olhar em relação a ela. Uma mulher negra que tinha uma filha de 2 anos quando passou a trabalhar comigo diariamente. E aí eu entendi, eu falei, gente, peraí, vamos parar tudo. Quando eu fiz o acerto, eu falei, você não pode... eu quero que você... A gente, né, vai fazer esse contrato e tudo, mas eu não quero que sua filha fique na periferia. Eu queria que você sabesse se você aceita trazê-la. Ela é tudo que ela queria, mas acho que ela não tinha muito traquejo de pé. Enfim, eu coloquei isso na mesa como uma possibilidade, uma necessidade, porque eu falei, gente, como vai ser ela cuidar do meu filho, sendo que alguém vai precisar cuidar da filha dela? Entendeu? Que contrassenso é esse da minha cabeça? Uma mulher negra fazendo com que a outra mulher negra se distancie da própria filha. Porque a periferia de São Paulo é essa coisa, né? É distante. Eu moro no centro, ela mora tipo, 20 quilômetros daqui. Então, assim, fizemos esse acerto e aí eu comecei a perceber que ali tinha uma mulher, né? E eu não sou uma mulher, calou fundo em mim, antes de eu conhecer esse discurso maravilhoso. Porque eu comecei a entender, a gente começou a ter uma conversa de mulher para mulher, entendeu? Então, a alimentação que eu levava a Guga no pediatra, as dicas de alimentação que aplicava para a Guga, a gente começou a conversar sobre alimentação para a filha dela, para a Bibia, porque ela não tinha, ela não teve essa oportunidade. E assim, aquele compartilhamento de conhecimento e de angústias foi feito entre nós. E aí, hoje, Elaine está fazendo faculdade de pedagogia. Então, Elaine foi o meu degrau. Elaine foi o meu degrau para estar onde eu estou, mas, ao mesmo tempo, a partir daí, eu comecei a entender que eu seria um hipócrita se eu não fosse o degrau para Elaine. E ser o degrau para Elaine não é olhar aquilo que eu quero e que eu acho que é certo. É entender, Elaine, o que é que você quer da sua vida? Entendeu? O que é que eu posso te ajudar? É o que? A casa própria? É um suporte, uma escola boa para sua filha? É brigar por uma escola pública de qualidade? Vamos lá, briguei com ela, choramos na escola pública lá. Eu participei disso como espectadora e ouvinte, né? Porque toda vez que eu ia para São Paulo, eu via Guga chegar, Bibia chegar da escola, mesma faixa etária, Eliane tá ali, e as conversas que eu tinha com a Eliane, isso eu me emociono, agora eu me emocionei bastante, né? Porque é uma história muito bela mesmo, essa que você traz de construção, né? E eu acho que o nosso feminismo tem que passar por aí. Porque
Não adianta eu pagar de feminista falando, todo mundo caça a minha voz numa reunião. Gente, isso, sinceramente, isso é um menor dos problemas. Vamos olhar para quem realmente precisa, e assim, são essas mulheres. Então, a Elaine se descobriu leitora. Gente, existem ações muito simples que a gente pode ajudar uma mulher que está do nosso lado, tá? Ela se descobriu leitora. Como? Eu falei, Nani, tem livro aqui, você não quer ler? Ah, leio. Começou a ler. E aí eu comecei a comprar livro físico. E ela começou a ler todos os meus livros físicos. E aí a Elaine já leu tudo que você pode imaginar. Já leu Defeito de Cor, já leu Quarto de Despejo, o Victor Hugo Mãe. Eu compro o livro, ela já vem louca. Compra o livro. Chegamos a fazer um clube de leitura. Ela fez clube de leitura com as colegas dela do clube. Agora está tentando fazer essa faculdade. Enfim, é um sacrifício muito grande, mas eu estimulo. Enfim, eu acho que a gente precisa olhar. Essa coisa da sororidade, ela precisa ir para a prática. Olhar, e com a Elaine, eu não vou abarcar o mundo, né? Não estou aqui para isso também. Mas vamos olhar para o lado, né? Vamos olhar para o lado. Você não precisa entrar num grande coletivo. Às vezes é do lado que você resolve a questão ali para uma pessoa. E aí você resolvendo para uma, só para fechar, essa uma Elaine, hoje. Engraçado, eu já perguntei para Elaine, hoje ou ontem, eu acho, perguntei para ela, Nani, a sua. Existe alguma possibilidade de suas filhas pensarem em ser empregada doméstica? Não, tá fora. A tradição irrefletida e fatalista de ser empregada doméstica acabou com ela. As filhas não vão ser empregadas domésticas. Ou se forem, se alguém vai ser por opção. Ser, é uma outra relação com a profissão. Isso, é por opção. Entendeu? Inclusive, hoje é o dia da empregada doméstica. Eu mandei até uma mensagem para a Elaine. Mandei uma live para a Elaine. É isso, gente. São ações muito simples. Eu mandei uma live hoje. Eu não disse que ia fazer essa live, porque eu sabia que tem uma live muito melhor para ela assistir, que é uma live onde vários filhos de empregadas domésticas estão debatendo numa live. Eles são filhos de empregadas domésticas que conseguiram fazer doutorado. Então, são pessoas que mudaram a rota. E aí eu falei, Nani, assiste essa live aqui, porque essa live aqui é para você. Então, é isso. A gente pode fazer do pequeno, a gente faz um grande. Porque é uma família onde as duas mulheres da família já não querem ser empregadas domésticas por obrigação. Se quiserem, vai ser por opção. Para mim, isso já tá ótimo. Já tá maravilhoso. Linda. E tu, Eliane? Na realidade, a descrição da nossa colega é a fundamental. Na nossa casa, nunca houve discriminação da empregada doméstica em estar em um local diferente, em uma comida diferente, porque às vezes isso que é básico, né? Come depois. Não, comia todo mundo na mesma mesa. Então, eu não cresci com essa diferença. Eu não cresci se entrasse no prédio e não cumprimentasse o porteiro, eu levava bronca. Então, a base da educação era do tratamento respeitoso para com todos. E isso vai refletindo em nossas ações. Cada vez que você começa a se distanciar das pessoas em detrimento das suas atividades laborais, você perde o sentido da vida, né? Então, esse tratamento seu é um tratamento humanitário. Por que não compartilhar um livro, uma live, um filme, um documentário? Aquilo ali
aí pode ser o quê? A virada de chave. A virada de chave que pode vir a refletir a estrutura de toda uma família. Então, essa questão da empregada doméstica vem da base. Sim. A nossa base. Mas é uma base que, em muitas casas, são tratados de forma distintas. Inclusive no que vai comer. Então, papel higiênico e tudo. Então, assim, é o tratar, sabe, gente? Eu vou e volto. Diga. Não, porque tem um ponto que é assim, ao mesmo tempo, a gente conversa muito sobre isso, eu e ela. A gente conversa bastante sobre o que é empoderar a Elaine, ajudar ela a se empoderar e ela me empoderou, né? Foi uma mão dupla, porque permitiu que tudo acontecesse. E ao mesmo tempo não cair naquele discurso fácil do é da família. Porque esse é da família é uma coisa muito que pode ser tá incrível, nananã, tem um sentimento, né? Porque a gente desenvolve o sentimento. Ao mesmo tempo, a gente está sempre cuidando dessa relação trabalhista, tá? Isso. Então, assim, não como é que a gente... Não são coisas, não é a mesma coisa. Não é. Não pode deixar de respeitar o direito trabalhista em detrimento de ser da família. Né? Se for assim, vai ser da família, inclusive na partilha dos bens. Na partilha dos bens. Tudo então, bem? O que acontece? Isso é. E aí, o que acontece? Acontece que a gente tem essa conversa. Eu acho que isso também, essa relação é uma relação que está tão na zona cinzenta do Brasil, né? Porque é uma relação que mistura afeto, aí mistura capitalismo, machismo. A salada se encontra no trabalho doméstico. A salada do Brasil e suas distorções se encontra no trabalho doméstico. Então a gente conversa diariamente, praticamente todo dia. É assim, Nani, vamos fazer os acordos. E os acordos podem ser assim, Ive, olha, amanhã não venho, porque isso... E pode ser modificado. Os acordos, eles podem ser reajustados, gente. Isso. E assim, é um acordo do tipo, tá bom para você? Tá bom para mim? Não, se não tá bom, não tá bom para mim desse jeito. Tá? Mas você é minoria. Você é minoria. Não, então... aí a gente vai repactuando dentro de um escopo dos direitos. Porque eu explico, assim, é preciso, sabe, que a pessoa tenha consciência dos direitos, eu também, e dos deveres. E que ame, que compreenda que este é um trabalho. Isso. E que é um trabalho que sustenta uma sociedade. Isso. Né? Então, precisa se valorizar. Que a Eliane trouxe, não é da família, né? É um trabalho que sustenta uma sociedade. Então, aí, para mim, cai por terra aquela história do feminismo branco, porque eu só sou o que sou porque eu tenho um monte de mulheres que sustentam o meu poder ser. Isso. Então, uma rede de apoio. Eu tenho uma relação em que é preciso trocar e fazer a compensação sistêmica, né, Eliane? Eu preciso fazer uma compensação sistêmica disso. Equilibrar esse dar e receber. Né? Toda vez que Ive traz isso, que você traz isso, e que eu trago as minhas experiências, a gente vai, mesmo que alguém fique caladinho e não diga nada, mas algo está sendo dito ali, né? Quem for terra fértil, massa. Quem não for, aí também deixar claro, aí a gente... O silêncio diz muito. O silêncio diz muito. Pois é. Eu lembro, Eliane, aqui... primeiro, para poder dizer que alguém faça algo, isso é uma coisa que minha avó falava. Minha avó que tinha o primeiro grau, a mãe do meu pai completo, e ela dizia assim, para você dizer a outro que faça algo, você vai precisar saber fazer. Isso é uma coisa que eu ouvi desde criança. Então, eu sempre soube fazer para pedir a outros que façam.
né? E aí, a outra coisa foi, de repente, eu falei assim, gente, isso é muito importante. Ficou para o final, a gente já está estourado no tempo, que é 1h30, mas isso é muito importante. O trabalho doméstico é um trabalho braçal duro. Ele não emagrece ninguém, não sei porquê, mas ele não Também acho. emagrece. Fico pé da Entendeu? vida com isso. E aí, assim, velho, quando eu tive uma pessoa que trabalhou aqui com a gente, ela virou para mim e disse assim, Alba, é o seguinte, o aspirador de pó de chão eu não passo. E não foi de uma forma hostil, nada disso. Ela me explicou, ela tinha uma questão de hérnia de disco, tal, não dava, velho, para usar o aspirador de pó de chão. Ele disse, mas é óbvio que eu vou comprar um aspirador, essa que a gente chama de vassoura elétrica, um aspirador de pé, porque eu preciso dar qualidade de vida para essa pessoa que trabalha comigo, que está me ajudando, porque quando eu chego cansada, ela fez um monte de coisa que se ela não poderia estar fazendo o que eu faço, então tem que ter um aspirador que corresponda à necessidade dela. Isso é uma coisa mínima que eu estou falando, né? Mas o fato de sentar, isso que está falando, da gente sentar, de conversar, de dizer quais são os seus sonhos, cara. Isso. E mesmo que você um dia chegue e diga é o seguinte, Alva, porque você me ajudou a realizar os meus sonhos, eu não vou mais ficar aqui. Isso. Eu tenho que dar meus pulos mesmo, porque, entende? É isso mesmo. Né? É para perder, gente. Esse é para acabar. Isso. Esse é um percurso que precisa acontecer. Sim. Esse é um percurso que precisa acontecer. É sentar e conversar e nas mínimas coisas, né? E a gente trocar cada uma com sua experiência e a gente aprender como é que é a realidade do outro que a gente, por acaso, seja lá por que motivo, a gente não viveu, né? Como é que é para você, como é que pode facilitar para você, porque está facilitando para mim. Sim, também então, acho que é por aí. Eu queria trazer essa coisa do não dá para falar de antirracismo sem falar do emprego doméstico. Não tem. Qualquer assunto. É basilar. Nem de feminismo. É basilar. Nem de feminismo. Não existe. Nem de justiça social. Não existe. A gente vai ter que liberar. O nosso privilégio precisa ser usado para ajudar as outras mulheres a terem a opção que a gente teve, de escolher uma profissão, etc, etc. Meninas, eu quero agradecer a vocês muitíssimo, tá? Eu acho que não se esgota aqui, mas estou muito feliz. Obrigada pelo sim. A gente falou um monte de coisa. Espero que as pessoas gostem, tenham gostado, quem veio. E quem possa assistir depois goste. E seguimos. Adorei, Binha, adorei ela em tudo. Adorei vocês. Ver vocês. Um beijo. Adorei, querida. Um beijão. Um beijo grande. Obrigada. Beijo, obrigada. Mais, garotas. Como é que sai? Não sei. Eu também não sei muito bem. Eu saí uma vez só. Aqui, vamos ver aqui. Eu acho que esse X aqui em cima. Um beijão, Binha. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal que está aí, que está acenando. Obrigada pela presença, viu? Seguimos.